Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por esse dia, glória a Deus por nós que estamos aqui vivendo este momento tão maravilhoso da parte de Deus, respirando, a todos aqueles que, como eu, estamos vivos. Então, querido, seja grato a Deus, louve ao Senhor. Este dia que nós estamos vivendo, o Senhor que preparou para mim e para você. Então, seja grato, glorifique a Deus. Deus tem uma boa notícia para você e para mim. Sim, sempre Deus, através da sua palavra, vai nos alertar, vai nos corrigir, vai nos indicar qual é a melhor escolha, e que você faça hoje, neste dia, a melhor escolha. Escolha servir a Deus de todo o seu coração e não abra mão da palavra, porque é na palavra que você vai encontrar vitória. É aonde todos nós vamos, eu vou até melhorar, é aonde eu e você, todos nós vamos encontrar, a vida eterna com Deus. A melhor coisa, gente, é que mesmo nós vivendo o dia de hoje, sabemos que a Escritura, ela revela que Deus deu solução a um dos maiores problemas que o ser humano carrega, desde quando nasce já em pecado. Ele deu solução. Quero te convidar, junto comigo hoje, a ouvir o recado da parte de Deus. Eu venho meditando, eu venho lendo aqui, e eu venho também estou falando, até melhor dizendo, com o Espírito Santo, que ele encontre guarida no coração daqueles que realmente lutam contra o pecado, que tem interesse de servir a Deus de verdade. Deus prometeu, há uma promessa da parte de Deus na Escritura, e quem prometeu foi Deus. Então Deus prometeu o pleno perdão através de Jesus Cristo, para todos aqueles como eu, e eu admito, não sei você, que sou pecador. Então Ele prometeu o pleno perdão para mim e para você, através do Senhor Jesus Cristo. E a boa notícia, meu querido, neste dia, é que Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é imutável, Ele é fiel à sua palavra. Apesar de você, como eu, ser falho, pecador, errar, eu erro, todos nós estamos errando muitas vezes, porque nos falta muitas vezes nos consolidar de uma vez por todas, através da palavra, e não abrir mão dessas promessas. Em algum momento eu sei que escapa alguma coisa, a gente falha, a gente erra, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Lembro-me que alguns anos atrás se falava muito da expressão do mar do esquecimento. Lembro que uma vez no pós-encontro, aliás, acredito que foi até no pré-encontro, eu ministrando, falando sobre algumas coisas relacionadas ao encontro com Deus, o retiro. E sempre eu dizia nessas ministrações que havia uma placa, e nessa placa estava escrito: proibido pescar. Você não tem como voltar lá e resgatar aquilo que você abriu mão. Uma vez que você coloca diante de Deus uma situação e Deus te perdoa, você está perdoado. Então é proibido você voltar lá e resgatar aquilo pela qual você já abriu mão. E havia uma criança, e eu enfatizei de tal forma que quando eu coloquei o dedo assim apontando, olha lá tem uma placa, e ele acreditou que tinha uma placa mesmo. E eu achei interessante, porque aquilo para ele ele estava tão ligado na ministração que ele falou: mas onde ele colocou a placa? Cadê a placa? Pois bem, deste dia em diante isso nunca saiu da minha mente, do meu coração, porque eu observei que aquela criança estava sendo trabalhada pelo Espírito Santo, assim como eu pedi que aqueles adultos, pessoas que ainda não tinham ideia do que seria esse retiro, estavam sendo preparados para isso,
mas a criança já estava vivendo este momento ali. Deus trabalhou no coração dela. Então a expressão mar do esquecimento é frequentemente, gente, usado por muitos de nós cristãos na pessoa do Senhor Jesus, para falar do caráter misericordioso e definitivo do perdão de Deus para com o meu, para com os meus, para com os seus pecados. Mas a expressão mesmo, essa expressão mar do esquecimento, incrível, não aparece na palavra de Deus. É uma forma de você criar uma metáfora, na verdade. Porém, apesar desta frase aqui citada não ser bíblica, isso não quer dizer que ela não expresse um conceito bíblico. E na verdade, meu querido, a ideia é de que Deus lança o meu, os seus, nossos pecados no mar do esquecimento, deriva, por exemplo, de uma visão bíblica do perdão de Deus na obra da redenção do seu povo. E inclusive, meu querido, alguns versículos específicos trazem um sentido que se aproxima desta expressão, como está escrito em Malaquias. Por exemplo, no livro do profeta Malaquias, tem um exemplo que você, ao ler, você vai notar e vai observar que está muito ligado a essa expressão mar do esquecimento. Porque ele diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, meu Jesus, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Então há uma pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da rebelião do restante da tua herança? O Senhor, nosso Deus, glória a Deus por isso, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, tornará a piedade de nós, que Deus te alcance nesse dia, subjugará as nossas iniquidades. Olha agora a palavra: e lançará neste dia. Deus está dizendo a você, a mim, a todos nós que somos carentes das nossas falhas, somos carentes do perdão que só Jesus pode nos dar e já nos concedeu lá na cruz. Tem muita gente que acorda, gente, com aquele pensamento de acusação, daquela falha, de algo que aconteceu às vezes há muitos anos atrás, e o inimigo fica tentando pôr na sua mente, no seu coração, que você não foi perdoado. Você foi, querido, perdoado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você não pode abrir mão da palavra. Sempre busque resposta na palavra de Deus. Eu fico, às vezes meditando e olhando. É claro que para alguns grandes oradores, quando ele tem, aquela multidão seguindo, se ele entra na palavra, e a palavra sempre vai trazer correção, poucos talvez vai querer dar ouvido. Mas como muitos buscam sempre uma palavra, né? Uma palavra que venha dizer: você vai ser abençoado, você é abençoado, você vai ser próspero, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Mas quando Deus cobra de nós, abra mão disso aí, que isso será um grande impedimento para você, né? Para que você possa passar pela porta estreita. Abra mão desta má escolha. Escute a minha voz. Eita Deus. A palavra diz: lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então está no livro de Miqueias, melhor dizendo, tá? Miqueias. Se eu falei Malaquias, é Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Então, Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, traz tudo isso que eu acabei de comentar. Então aqui, gente, na verdade, a gente começa a analisar e buscar um pouquinho, nos aprofundando. É que na verdade aqui estava o que? Profetizando sobre a libertação do remanescente judeu da Babilônia. E aí vem o profeta Isaías também escrevendo, e ele deixa escrito sobre a grandeza da misericórdia e a benignidade do perdão de Deus, da seguinte forma: eu mesmo, é Deus falando comigo, com você, aleluia, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim,
e dos teus pecados não me lembro. Livro de Isaías 43, 25. Então hoje, eu já estou entendendo o que Deus está falando. Para muitas pessoas hoje a resposta é: eu perdoei, você está perdoado. Agora o que eu preciso? Eu preciso é buscar, me encher da graça de Deus. Buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. É o que você deve fazer hoje. É o que você deve. E faça isso agora. Convide o Espírito Santo a fazer morada no teu coração. Arrancar todos os maus pensamentos. Arrancar toda a tristeza, toda a angústia, todo tipo de acusação. Em nome de Jesus. Se cessa agora, para a glória de Deus. Por isso, gente, você tem que lembrar, parar para pensar. O que significa, na verdade, lançar os pecados na profundeza do mar? Quando a palavra de Deus, a Bíblia, diz que Deus promete lançar, preste atenção agora. Quando a Bíblia diz que Deus promete lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, isso quer dizer o seguinte: Ele nos perdoa. Sim, Ele nos perdoa verdadeiramente e não nos trata como culpado de tais erros. A expressão aqui então, gente, lançar nas profundezas do mar, é uma metáfora, como eu falei um pouquinho agora, para indicar algo irrecuperável, isto é, algo que ficará definitivamente perdido, não tem como lá buscar. Por isso que eu falei no começo, que quando eu ministrava, o pré-encontro dizia, há uma placa e lá está escrito, proibido pescar de novo. Você não tem como trazer à tona aquilo que uma vez você lançou, que você abriu mão, que você buscou perdão diante de Deus. Querido, é como alguém já deve ter falado no meio de uma reunião, de um culto, de uma escola bíblica, de líder, dominical, enfim. Quando traz a memória à tona, quem não tem pecado, lance a primeira pedra. E só Jesus não tinha. Mas Jesus chega para aquela mulher, e ele despede ela, mas de uma forma dizendo, vai e não peques mais. Aí está o segredo. Ei, vai, mas não passe naquele caminho, não entre naquela casa. Não se assente na roda dos escarnecedores. Evite estar com aquele grupo, aquelas pessoas que só saem dos seus lábios palavras que nunca agrada a Deus. Evite o disse-me-disse, evite a fofoquinha, evite muitas coisas para que você se livre de uma vez por todas de tudo aquilo que estava te prendendo e não lhe dando o direito de ter paz ou alegria. Por isso, querida, aqui eu quero dizer algo profundo a você. Não há qualquer motivo neste dia, não é o ontem nem o amanhã, hoje, nós estamos vivendo hoje. Não há qualquer motivo hoje para você ter essa dúvida, essa desconfiança do perdão de Deus, porque Ele te perdoou, entenda isso. Você é um homem, uma mulher perdoada. E o Espírito Santo só está esperando você convidá-lo para Ele colocar no seu coração aquela paz que só Ele pode colocar. E se Ele, Deus, nos perdoa, então eu tenho que dizer algo a você: estamos definitivamente perdoados para a glória de Deus. Querido, eu ainda quero falar algo um pouquinho a mais para que você, entenda que Deus está tratando de algo que estava te incomodando. Oh, meu Deus! Porém, querido, muitas vezes a expressão popular que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, para muitos aí pode até trazer uma ideia que nossos pecados foram perdoados aí, ou porque simplesmente Deus resolveu esquecê-lo. Mas temos que lembrar que Deus, Ele é amor, graças a Deus, Deus é amor, mas também Ele é justiça. Ele é justiça. E esta justiça de Deus aí, é o que você tem que lembrar quem é que tomou o teu lugar. Você tem que lembrar dele. Fazer isso em memória de mim.
1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a seguir, vai lhe dar um grande exemplo de quem tomou o teu, o meu lugar. Então Deus, Ele exige que todos os pecados, sem exceção, sejam punidos. E nesse ponto não há qualquer exceção. O único motivo pelo qual Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar e não se lembra mais deles, é porque tais pecados foram devidamente pagos. Foram devidamente pagos. Então essa dívida que eu tenho, que você tem, alguém tomou o lugar e foi lá e pagou. Alguém tomou o nosso lugar e foi pago. E a questão é que nenhum pecador é capaz de pagar a culpa dos seus pecados. Nossos méritos pessoais não podem justificar diante de Deus, como está em Isaías, pode anotar Isaías 43, verso 26 e 27. Então é aí agora que você tem que parar para pensar, porque Deus está trabalhando conosco neste dia, dizendo para muitos hoje que de fato os seus pecados foram perdoados e você realmente está perdoado, perdoada. Entra agora a perfeita obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se alguém hoje, eu espero que você possa estar incluso aí, se alguém hoje pode dizer que Deus lançou os seus pecados no mar do esquecimento, querido, é porque esses pecados foram pagos naquela cruz. E naquela cruz tem alguém que você já sabe, você já pegou, eu sei que você é um homem, uma mulher inteligente, tem nome. Jesus Cristo tomou o meu e teu lugar. E é aí que está a questão, tomou o meu e teu lugar. Em outras palavras, claro, esses pecados esquecidos por Deus foram lembrados e castigados em Cristo. Por isso que eu sempre trago à memória o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Porque lá o apóstolo Paulo deixa escrito: Cristo satisfez a justiça de Deus. E Paulo deixa registrado esta palavra da parte de Deus: aquele que jamais pecou. Quem? Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que jamais pecou foi feito pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feito justiça de Deus. Meu Jesus. Espero que você esteja entendendo. Alguém apontou, né? Alguém criticou. Alguém jogou no seu rosto algo, né? Mas aqui está a resposta de Deus. Ei, tetelestai, está consumado. Não há mais dívida. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a você, meu querido, minha querida, que estava um pouco aqui afastado por causa de tantas coisas, reconcilie-se. Fale. Diga ao Espírito Santo que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Confesse quem é o teu Salvador. Você vai fazer parte agora do que está sendo declarado neste dia. Aleluia. A certeza do que nós estamos aqui, eu posso dizer falando, de que Deus não se lembra do teu, do meu, dos nossos pecados. Tem uma palavra forte que eu quero aqui deixar registrado nesta manhã, nesta live Café com Deus para você. Podemos sim ter certeza, porque está escrito na palavra de Deus, que os nossos pecados estão entre aqueles que Deus lançou nas profundezas do mar, através da sua palavra. Enquanto estivermos vivendo neste mundo, ainda assim eu tenho que dizer, estaremos sim sujeitos ao pecado, como está lá escrito na primeira epístola de João, capítulo 1 e o verso 8. Então aqui a questão é que muitas vezes os nossos tropeços, pode levar o meu, seu, nosso coração ao engano, da dúvida de que Deus lança os nossos pecados no esquecimento. Por isso, meu querido, nesta manhã, glória a Deus ao Senhor Jesus. Por isso, sabe, embora que possamos assim, vamos dizer, sentir
nos sentir perdoado através das experiências diárias de nossa vida com Deus, a certeza é de que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. É de caráter aqui objetivo. Por exemplo, isso quer dizer que essa certeza não está fundamentada em nossos próprios sentimentos e sensações, mas nas promessas de Deus. Então repito agora para você, foi Deus quem prometeu o pleno perdão através de Jesus Cristo. E aí vem o que eu venho falando, a boa notícia, glória a Deus, é que Ele é imutável, é fiel à sua palavra, apesar das nossas falhas, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2 e verso 3. E para fechar, eu quero fechar com esta palavra. É o que eu preciso, é que você precisa, é que todos aqueles que servem a Deus, que são discípulos do Senhor Jesus, é você, meu nobre amigo, pessoa de Deus, você, minha nobre amiga, pessoa de Deus. Se hoje você confessar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador da sua alma, você faz parte de toda esta promessa que está sendo declarada nesta manhã. O apóstolo João escreve o seguinte, isso é para mim e para você. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, aleluia, Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E você pode mergulhar nesta palavra. Ele deixou isso registrado. Então aqui, gente, o segredo não é tentar justificar, esconder ou negar os nossos pecados, mas concordar, meu Deus, concordar que a palavra de Deus afirma que somos pecadores e que alcançamos o perdão unicamente através de Jesus Cristo, que está entre nós outra vez, porque Ele ressuscitou. Você vai lá depois, em 1ª Epístola de João, capítulo 1, e leia lá. Comece a ler lá que você vai ver o que Deus vai falar com você. Comece a ler o verso 8, 9, 10. Por isso, quando olhamos para Cristo como aquele que levou toda a nossa culpa e sofreu todo o castigo dos nossos pecados, e confiamos que Ele satisfez plenamente a justiça divina em nosso lugar, então, meu querido, podemos dizer com sinceridade, em nome de Jesus, que Deus apagou os nossos pecados, nossas transgressões, e não se lembra dos nossos pecados. Sim, todos eles, sem exceção, foram lançados nas profundezas do mar, ou se preferir, no mar do esquecimento. Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Porque como está escrito em Hebreus, capítulo 13, verso 8, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje que nós estamos vivendo. E eu digo que sempre será eternamente. Amém. A Ele todo louvor e toda honra. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado. E tudo aquilo que estava aqui, ó, na tua mente, te apontando, o sangue de Jesus Cristo, Ele venha te purificar de todo o pecado. Foi o que Deus prometeu. E Deus prometeu pleno perdão através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo, de todas as pessoas. Essa é a boa notícia nesta manhã, que Ele é imutável, é fiel à sua palavra, apesar da minha, das nossas falhas. Amém? Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, um querido, enviado da parte de Deus. Que você tenha da parte de Deus agora. Eita Jesus, hein? Aquele alívio,
aquela tranquilidade, aquela paz que só o Espírito Santo de Deus pode te dar nesta manhã, para a glória de Deus, tá bom? Sentir no seu coração, meu querido, como eu sempre falo, compartilhe. Há muitas pessoas que precisam ouvir o que você acabou de ouvir. Amém? Ó, beijo seu coração, como eu falo sempre, agindo Deus, quem será contra nós? E se Deus é por nós, eita Deus, Deus agindo, ninguém me impedirá. E se Deus é por ti e por mim, quem será contra nós? Grave isso no seu coração. Bom dia, graça e paz.